Imagine viver em um lugar onde durante a madrugada tudo parece em silêncio, mas de repente, um som começa a surgir, um zumbido grave e constante que parece vir do céu como se o próprio espaço estivesse vibrando. Agora imagine que só você pode ouvir esse som. Ninguém mais, nem sua família, nem seus vizinhos. Moradores relatam ouvir o zumbido há mais de 20 a 30 anos. Alguns conviveram com isso por toda a vida. Outras chegam a abandonar suas casas, mudar de cidade, buscar tratamento médico e psicológico. Mas nada parece resolver. E o mais inquietante, o som aparece e desaparece como se obedecesse a um padrão que ninguém compreende. Só você? Isso gerou inclusive conflitos familiares, dúvidas e até discriminação. Quem escuta muitas vezes é tratado como se estivesse inventando ou sofrendo algum transtorno. Esse fenômeno estranho acontece no sertão do Piauí e é conhecido entre os moradores como o zumbido do céu. Há décadas, pessoas relatam ouvir esse som misterioso que surge sem aviso. Em cidades como Taos, no Novo México, moradores também relatam ouvir um zumbido noturno inexplicável. Estima-se que menos de 2% das pessoas conseguem perceber esse som. Seria uma sensibilidade auditiva especial? Uma frequência inaudível para a maioria? Pequenos movimentos de placas tectônicas que não geram terremotos, mas produzem ondas de baixa frequência. Outra hipótese é a interferência eletromagnética, causada por linhas de transmissão de energia, torres de celular ou antenas parabólicas. Ou algo completamente diferente? O mesmo acontece em Bristol, na Inglaterra, Auckland, na Nova Zelândia. Dizem que o som seria um lamento da terra, uma espécie de voz do sertão, que ecoa por entre as pedras e os ventos da caatinga, uma manifestação de forças ancestrais que ainda resistem no tempo, geralmente durante a noite, e que provoca insônia, desconforto, ansiedade e muito medo, que é preciso escutar com atenção. Será que você também faz parte desse grupo raro de pessoas que conseguem captar o que a maioria ignora? Mas o fato é que o som existe, pelo menos para quem consegue ouvi-lo, como se houvesse um código oculto sendo transmitido, uma advertência, talvez, ou uma revelação. Costuma ocorrer durante a madrugada, afeta uma pequena parcela da população e não pode ser captado por gravações. Mas a característica comum a todos os relatos é que o som parece atravessar o ar, entrar pelos ouvidos, vibrar dentro do corpo e se alojar na mente. E onde há uma mensagem, pode haver uma origem. Em Taos, no Novo México, o fenômeno é tão famoso que ficou conhecido como o zumbido. Outras, como o barulho de um caminhão parado. O problema é que quando procuram a fonte do som, não encontram nada. E mais estranho ainda, nenhum equipamento de gravação conseguiu captar esse som até hoje. Tem gente que passou a tomar remédios para dormir, outros mudaram de cidade. Imagine só acordar toda noite com um zumbido que aparentemente só você consegue ouvir. O mais curioso é que esse som não é captado por microfones comuns, ondas eletromagnéticas ou até mesmo uma sensibilidade auditiva especial de algumas pessoas. O que sabemos é que as pessoas que escutam o som são perfeitamente sãs e descrevem experiências muito similares. E você já teve alguma experiência parecida? Já ouviu algo que ninguém mais conseguia escutar? Alguns cientistas sugerem que certas pessoas podem captar frequências muito baixas que a maioria não percebe. Será que existem sons que alguns de nós podem captar e outros não? O que mais pode estar acontecendo ao nosso redor que não conseguimos perceber? Fique aí atenta, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nesse universo de mistérios que desafiam a lógica. Curta este conteúdo e deixe nos comentários sua opinião. O que você acha que é o zumbido do céu? Coincidência? Frequência desconhecida? Como explicar algo que você ouve claramente, mas que ninguém mais percebe? Como provar que não é imaginação quando nem os aparelhos conseguem registrar? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com aquele seu amigo que curte mistérios inexplicáveis. Nos vemos no próximo vídeo. Ou algo que a ciência ainda não está pronta para explicar, mas nossos ouvidos não forem capazes de captar, não aparece em gravações e não tem nenhuma fonte visível. Ele simplesmente está ali, para quem pode ouvi-lo. Algumas pessoas dizem que se parece com o ronco de uma turbina distante, outras com o zumbido de uma colmeia gigante. Há quem diga que é psicológico. Outras relatam que o zumbido surge logo após avistamentos de luzes no céu, pequenos pontos brilhantes que se movem de forma errática, desaparecendo em segundos. Parece ficção científica, mas é exatamente isso que está acontecendo no interior do Piauí. Outros juram que é algo muito mais profundo, mas o fato é que para quem ouve, o zumbido é real. Está ficando cada vez mais presente em cidades como Pedro II, Dom Inocêncio e São João do Piauí. Quando pesquisadores tentaram gravar o som e descobrir sua origem, levaram equipamentos modernos,
analisaram o solo, testaram interferência de antenas, examinaram o relevo e os padrões climáticos. O resultado? Nada de anormal foi encontrado. Algumas pessoas conseguem conviver com ele. Os primeiros estudos sobre esse fenômeno começaram nos anos 1990. Mesmo assim, os relatos persistem. Moradores continuam ouvindo, e o mistério só cresce. Casais relatam situações em que um dos parceiros ouve o som todas as noites, enquanto o outro nunca escutou nada. Mas o que mais chama atenção é que esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos ele é conhecido como DIY. A semelhança entre todos esses casos é impressionante. O som aparece em locais relativamente isolados. Por que será que só algumas pessoas ouvem? Essa é a pergunta que mais intriga pesquisadores e cientistas. Uma das teorias mais debatidas é que o som seja provocado por vibrações subterrâneas. Mas essas explicações não convencem os moradores do sertão piauiense. Para eles, há algo mais acontecendo, algo que desafia a lógica e a ciência, e é aí que surgem os relatos mais misteriosos. Algumas pessoas dizem que o som vem acompanhado de uma sensação de opressão, como se o ar ficasse mais pesado. Seriam sinais de presença extraterrestre? Seria o som uma espécie de frequência de comunicação vinda de fora da Terra? Há quem acredite que sim. Outros veem o fenômeno como algo espiritual, e há ainda quem afirme que o som carrega mensagens. Tudo isso pode parecer exagero, e a ciência, até hoje, não conseguiu explicar. Será que estamos diante de um fenômeno natural ainda desconhecido, ou seria uma nova camada da realidade que só alguns conseguem perceber? E se o som estiver sempre ao nosso redor? Se você, que está assistindo, já ouviu algo semelhante, um zumbido inexplicável, constante, sem origem aparente, menos comente aqui embaixo. Quem sabe o mistério esteja mais perto de nós do que imaginamos. E se esse som for apenas o começo? Porque onde há um som, pode haver uma mensagem, e talvez a origem nem sempre seja deste mundo. Se você quer continuar explorando fenômenos inexplicáveis como esse, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Você já parou para pensar que pode existir um som que apenas algumas pessoas conseguem ouvir? Moradores de diversas cidades do sertão piauiense relatam um misterioso zumbido vindo do céu. O mais intrigante, nem todo mundo consegue escutar, mas calma. Isso não é exclusividade do nosso Brasil, não. Casos parecidos já foram registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e até na Nova Zelândia. Os relatos são bem parecidos. Um som grave e constante, como se fosse um motor distante funcionando. Algumas pessoas descrevem como um zunido de abelha, e não pense que é algo simples de ignorar. Quem escuta relata desde dores de cabeça até insônia. A ciência tem algumas teorias. Pode ser algo relacionado à geologia da região, mas claro que existem explicações alternativas. Tem quem fala em atividade extraterrestre, outros em fenômenos espirituais. Um dos maiores desafios para quem vivencia isso é a incredulidade dos outros. Isso nos faz questionar os limites da percepção humana. O mistério do zumbido do Piauí continua sem solução. Enquanto cientistas tentam entender o fenômeno, centenas de pessoas continuam convivendo com esse som inexplicável. Se você gostou desse vídeo,